A leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas 3, 16, 22. Irmãos, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não foi dito, e as suas descendências, como se tratando de muitos, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Isto, porém, digo, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança confirmada por Deus, de sorte que se tornaria vã a promessa. Porque se da lei viesse a herança, então já não viria da promessa. Ora, é que Deus, pela promessa, a deu a Abraão. Para que então a lei? Ela foi dada por causa das transgressões, até vir o descendente ao qual se refere a promessa. Promulgada por anjos, passou pela mão de um mediador. Ora, não há mediador quando se trata de um só, e Deus é um. Será, portanto, a lei contra as promessas de Deus? De modo algum. Somente se fosse dada uma lei capaz de comunicar a vida, então, em verdade, a justificação viria da lei. Mas, pelo contrário, a Escritura reuniu tudo sob o pecado, a fim de que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo aos que creem. O Evangelho segundo São Lucas 17, 11 e 19. Naquele tempo, indo Jesus a Jerusalém, atravessava a Samaria e a Galiléia. E ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles pararam ao longe e elevaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Vendo-os, Jesus disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, logo que se viu curado, voltou atrás e glorificou a Deus em alta voz, e prostrando-se por terra aos pés de Jesus, deu-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sente-se, por favor. Caríssimos irmãos, estamos no 13º domingo depois de Pentecostes. Só para ficar mais claro, eu falei no domingo passado que estava em andamento, né, o término da confecção, da execução da nossa imagem. Graças a Deus, sim, confirmado, está realmente praticamente finalizado. Pequenos acabamentos aqui restam, mas queria, sobretudo, falar mais claramente que a campanha para o recurso já não é mais necessária, pois já obtivemos o necessário para executar realmente essa grande obra. Nossos agradecimentos mais uma vez. E lembro também um pequeno ato de uma criança, e durante a campanha ele foi juntando o seu pequeno recurso e ia constantemente, durante essa campanha, depositando a pequena quantia ao seu alcance. As crianças não podem estar ausentes. E há 20 anos atrás, quando começamos a campanha da edificação desse templo, e as pessoas primeiro a serem
solicitada foram a comunidade vizinha, mais pobre. E o que teve mais recurso pôde dar R$ 50. Mas o que mais marcou foi a doação de uma criança pequena, doou 50 centavos. Mas, entretanto, já foi o suficiente para que pudéssemos começar, porque a mão de obra era por conta dos monges, e então era o material indispensável que precisávamos comprar fora, que era necessário para aquele primeiro momento, né? E assim, são gestos, né? São gestos que edificantes. Gostaria também de lembrar aos senhores pais, reconhecendo que se esforçam realmente para controlar, particularmente as crianças, durante a missa. Ainda assim, não tem como evitar de todo, né? Sempre é esperado que aconteça, volta e meia, né? Essas atrapalhações, né? E domingo passado eu me lembro aqui que na hora da homilia, uma criança chorava muito. E então, como fazer, como o pai agir, os pais agir nessa situação, nesse momento? Então, é aconselhável que nesse momento que os pais se retirem com a criança, e porque ali nesse momento exato ele não ficará com a culpa de omissão em perder uma parte da missa, porque ali está em primeira ordem o cumprimento do dever de Estado. E já que ali a presença da criança, que está ali inocente, não tem culpa nenhuma, ela perturba o ambiente, perturba uma coisa mais elevada, então o comportamento exato então será este: os pais nesse momento se afastar e não deixar que a criança perturbe ali esses momentos tão solenes. A intenção principal da Santa Missa é em sufrágio da alma do nosso irmão Carlos, que nosso Senhor chamou há uma semana a deixar este mundo. São Lucas conta o milagre dos 10 leprosos. E a cura que Jesus operou sobre esses leprosos. Atravessava Jesus a Samaria e a Galileia. A ordem cronológica seria: Nosso Senhor saiu da Galileia e atravessou a Samaria em direção a Jerusalém. A circunstância, o que marca ali nesse milagre, que marca muito, é que pouco antes ali, dias antes, Nosso Senhor, passando ali naquele país da Samaria, ele foi repelido pelos seus habitantes, ao que leva a São Tiago e a São João a pedir a Jesus que lhe desse a autoridade para eles evocar a vingança do céu, que viesse o fogo do céu para
para destruir aquela gente ingrata, aquela gente de coração duro. E Nosso Senhor os repreende mansamente, não, um pouquinho duro até mesmo, dizendo assim: não sabeis de que espírito sois. E Nosso Senhor, para mostrar que o Espírito de Jesus não é o espírito de vingança, acontece nessa dita Samaria a cura de um samaritano, logo depois daquela rejeição daquela gente. Porque entre os 10, o Evangelho destaca bastante, claramente que um deles era um samaritano, e justamente foi aquele que Nosso Senhor mais elogia e que teve melhor comportamento com a graça alcançada. Os 10 leprosos representam o estado de todos os homens, de todos os pecadores, que são manchados pela lepra do pecado. Sim, todos os pecadores estão, de alguma forma, tocados, todos os homens estão, de alguma forma, tocados pela mancha da lepra espiritual, da heresia, da impureza, e do orgulho. Santo Tomás diz que esses 10 leprosos representam os 10 pecados que deixam a sociedade civil enferma, e que ele enumera aqui esses pecados. Primeiro, a heresia, a blasfêmia, a gula, a avareza, a soberba, a ambição, a hipocrisia, a luxúria, a injusta perseguição contra o próximo. Décimo, a desesperação final. Não daria tempo falar sobre cada um desses pecados. Tomemos um específico para fazer uma pequena reflexão. A luxúria. Sabemos que é um pecado capital. Isto é daqueles pecados que se torna origem de tantos outros, a luxúria. Então, a noção resumida da luxúria é um desejo e o gozo desordenado dos prazeres do sentido. As causas da luxúria, algumas são externas comuns, como o ócio, o ficar desocupado, o mau exemplo, a solidão, os bailes e os espetáculos obscenos,
comer e beber excessivamente, as más companhias, as escolas perversas, etc. Não podemos esquecer aqui o celular, a televisão, o computador. A malícia da luxúria, se for diretamente desejada, é sempre pecado mortal. Mesmo não consumada, é sempre pecado mortal. Se for indiretamente procurado, pode ser pecado mortal, venial ou mesmo não ser pecado. Vai depender da ação, da circunstância, da malícia, do grau de malícia em que procurou e foi procurada indiretamente. O remédio do vício é a virtude contrária, esse vício. Então, o remédio para a luxúria é a virtude da castidade, que é uma virtude que está mais ligada à virtude que está ligada mais particularmente à virtude cardeal da temperança, que é aquela virtude que nos dá ao homem um equilíbrio de como usar as coisas, os bens, os prazeres deste mundo equilibradamente. E como é necessário essa virtude? Porque quando Deus criou o primeiro homem e depois lhe deu uma companhia, os constituiu como marido e mulher, fazendo assim o primeiro casamento, e disse: crescei-vos e multiplicai-vos, deixando assim naturalmente nas naturezas do sexo diferente uma atração para que pudesse o homem cumprir, realizar esse mandamento, essa finalidade para a qual Deus criou os sexos diferentes. Mas com a queda do homem, a natureza do homem ficou desordenada e então o homem é constantemente tentado a buscar esse prazer de forma proibida. E aí que entra a necessidade de realmente praticar, realizar e desenvolver essa virtude, senão o vício da impureza arrasta o homem. E quantos, por exemplo, mesmo dentro do matrimônio, não sabe as regras que a teologia orienta para que não cometa pecado contra a castidade, mesmo dentro do matrimônio? A ignorância ainda maior no mundo hoje. Rapaz que vive junto com a moça não sabe o que é pecado de fornicação.
Resumindo, então, se a relação dos prazeres da carne não tiver como fim, mesmo dentro do matrimônio, da procriação, da transmissão da vida, se busca isso através de órgãos indiferentes a essa finalidade, esse prazer é pecaminoso. A castidade é uma virtude austera e delicada. Como está lá na natureza do homem, então é custoso para o homem vencer essa tendência, essa desordem, porque é uma desordem que ficou ali na natureza. E precisa então de quatro fortificação na alma para que essa virtude possa ser conquistada e preservada. Que são a humildade, a mortificação, a obrigação dos deveres de Estado e a prática do amor a Jesus Cristo. A humildade, porque primeiro o humilde não confia na sua força. Ele sempre vai desconfiar de si mesmo e não vai se expor. Se teve a infelicidade de cair nesse vício, a humildade vai fazer com que ele se vença a vergonha e vai se humilhar procurando o remédio na confissão, expondo a sua miséria, a sua dificuldade e assim se levantar, não sem luta, porque o contrário do que o mundo e o demônio prega, a forma mais fácil de vencer, de conquistar essa virtude é não se deixar levar pelo vício. Quanto mais se deixou levar pelo vício, ficará mais difícil. Quanto mais evitou o perigo, ficará mais fácil. O demônio até coloca, olha, não precisa tanto exagero. Se você ceder um pouquinho, experimentar alguma coisa, você vai ficar tranquilo. Não, é ilusão. É ilusão. É engano do inimigo. A mortificação é importante porque ela vai diretamente contra o próprio vício. E dá então ao homem aquela capacidade de fortalecer a vontade e reprimir os instintos maus. A mortificação. E se ela não se mortifica, os seus sentidos, ela vai cedendo cada vez mais os apetites. E assim a vontade cada vez mais enfraquecida e acaba de tanta importunação dos sentidos, acaba não resistindo e pode ceder facilmente. Então a mortificação é importante, que disciplina o homem, fortalecendo a vontade. O cumprimento dos deveres de Estado é uma ótima solução para conquistar essa virtude, porque a pessoa primeiro ocupa a mente e não fica ocioso, que é uma fonte
muito, a ociosidade é uma fonte muito propícia para esse vício. A prática do amor a Jesus Cristo também muito necessária, porque o que vai acontecer? Aquele amor que se coloca naquele falso bem só vai sair da mente do homem quando ele coloca outra coisa substituindo. É próprio da psicologia humana. Se uma coisa está bastante ali forte, só conseguirá se livrar daquela coisa que está marcante na mente quando é substituída por outra. Então, a necessidade do amor a Jesus Cristo é isso. Ele vai substituir aquele apego, aquela má paixão, pelo amor legítimo, pelo amor verdadeiro, passando a amar as coisas divinas. É uma virtude que deve ser conquistada a qualquer tempo. Senão, ela ausente, o vício arrastará a pessoa para o pecado mortal, o pecado grave. E enquanto existir uma brasa de vitalidade, um calor de vitalidade na natureza humana, o homem pode estar sujeito ainda às más influências dessa paixão, dessa desordem, dos prazeres do sexo. No Antigo Testamento, muitos exemplos podemos ver de homens que tiveram a sorte com os castigados por Deus por causa da falta dessa virtude, e contrariamente, homens que se santificaram sendo fiéis ao nosso Senhor por causa da prática dessa virtude. Aqueles dois juízes que, mal acostumados por causa de sua posição, eles utilizavam então o seu prestígio para fazer os pecados mais terríveis que se possa imaginar, até o ponto de cometer homicídio, como aconteceu com a Cástia Susana. Ela ia ser condenada à morte porque ela não aceitou aquele pecado. Mas ali, nesse caso, a providência, a justiça divina fez justiça logo ali. O profeta Daniel, então, inspirado por Deus, percebe a malícia daqueles homens, a inocência de Susana, e faz de novo um julgamento, e eles são condenados então ao castigo da morte. Os homens mais fortes que se possa imaginar no mundo, fisicamente, espiritualmente também, sucumbiram por causa da falta dessa virtude. E aqui lembro Sansão. Na história do mundo, não conhecemos ninguém que tinha uma força física, por exemplo, como a de Sansão. Homem que carregava uma porta de uma cidade nas costas daquele tempo, sozinho, colocado no alto monte. Mas qual foi a ruína de Sansão? Aquele homem que resistia uma fera, um leão, um urso, deixou-se levar por uma mulher pagã.
Observe a desproporção. Sansão, por causa da falta dessa virtude, ficou nesse estado de decadência, por causa da falta dessa virtude. O próprio Davi, que também era outro, que venceu aquele Golias terrível, pegava também leões também com as mãos para estrangular, sucumbiu por causa da falta dessa virtude, com a imprudência de olhar para aquela mulher à distância. Mas podemos também ver os belos exemplos também das almas castas. E assim lembro aqui logo a história de José do Egito. Foi como escravo para o Egito e lá foi colocado como criado ali da casa de Potifar, do ministro do rei. E a mulher desse homem era uma perversa e constantemente importunava o rapaz. E ele, temente a Deus, sempre rejeitando aquela má proposta. Mas um dia lá acaba que ela violentamente importuna de uma forma terrível, e ele, para se livrar, é outro exemplo. Em caso de grande perigo, o melhor que se faz é fugir da situação. E assim, José, para fugir daquela situação, ele sai disparado, deixando o manto dele nas mãos daquela perversa, o que foi o meio que ela utilizou para mostrar que ela estava sendo importunada e denunciar o inocente José. Mas vemos o resultado da graça, da fidelidade de José, de sua castidade. O que aconteceu com José salvou todo o povo hebreu, e mesmo o Egito, e mesmo parte do mundo, materialmente falando, e certamente espiritualmente, sem dúvida, salvando da fome futuramente aquela gente. Então é uma virtude que precisa realmente de grandes atos de mortificação, atos heróicos. E não pensemos que é uma virtude de homem fraco. Não. Uma mocinha que aprendeu a virtude da castidade, ela tem mais força de vontade do que um homem comum. Sim, ela vence. Assim como Davi vencia aquelas feras, também um homem que se esforçou na sua vida procurando praticar essa virtude, ele fica com a têmpora espiritual de aço, e nada o dobra. E ele é capaz de enfrentar qualquer perigo, qualquer ameaça, por causa daquela virtude que ele praticou. E, consequentemente, essas virtudes, elas formam um cortejo, elas não ficam isoladas da outra. Ela vai formando um cortejo e vai fortalecendo uma outra, e assim protegendo mais firmemente, mais perfeitamente a grande virtude da caridade, do amor de Deus. Para nós é uma virtude que precisa ser constantemente bem relembrada, porque é uma virtude que no mundo de hoje é uma virtude que está muito, muito ameaçada e menosprezada e ridicularizada até.
Basta, o senhor não precisa de grande dificuldade, não terão grande dificuldade em ver a realidade no seu dia a dia, nos seus dias a dia, na vossa relação social. E ao ponto de um jovem casto, ele não pode nem falar no meio de seus colegas de trabalho, de escola, que ele procura guardar essa castidade. Um pai de família que mantém o seu lar ilibado, o seu matrimônio ilibado, sem mancha, ele não pode comentar. Então, para nós católicos, sempre foi uma virtude desafiadora, a virtude da castidade, a virtude da humildade. Foram virtudes desafiadoras. E os homens mais castos, observem, foram os que mais estiveram na presença de Nosso Senhor aqui neste mundo. Santíssima Virgem, São José, São João Batista, São João Evangelista. São João Evangelista era chamado o discípulo amado. São João Evangelista foi aquele que se encarregou, que Nosso Senhor incumbiu de cuidar da Santíssima Virgem com a sua subida ao céu. Então são almas muito, muito caras ao coração puríssimo de Jesus, essas almas castas. Então é isso que pedimos hoje a Nosso Senhor, que nos cure da lepra do pecado, da heresia, do orgulho e da volúpia, dos pecados de impureza. E que amamos muito essa virtude. Lembrando que a humildade também faz com que se pratique essa virtude de forma correta, porque há quem pratique essa virtude por orgulho, para se ostentar. Sou casto, não sou como os outros, não sou fraco como aquele que toda hora cai. Não está praticando a virtude da castidade. Está lhe faltando a humildade, porque quem dá essa força é Nosso Senhor. E você não sabe como o outro é tentado, e você muitas vezes não foi provado como aquele. Só Deus sabe a luta, né? A luta de cada um. E, portanto, pedir essa virtude a Nosso Senhor, sobretudo essa virtude, da bela virtude da castidade, para que assim podermos manter a virtude da caridade, do amor de Deus em nosso coração acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos.